CVC. 20 anos com você. Olá, queridos, graça e paz. Sou o pastor Adilson Malaquias, com o programa Pão da Vida. E hoje estou aqui para trazer uma palavra direcionada ao seu coração. Eu quero, desde já, agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado, vocês que têm nos assistido, vocês que têm nos cumprimentado pelas ruas e têm parabenizado pelo programa. E eu tenho certeza que tem falado muito ao seu coração. E hoje também não vai ser diferente. E eu quero lembrar que nós estamos no mês de Novembro Azul, né? Então, você, homem, eu gostaria de te incentivar a você se cuidar. Querido, você precisa se cuidar, você precisa tirar todo o bloqueio, né, tudo aquilo que impede hoje você realmente a estar buscando um médico, fazendo seus exames. Então, quero incentivar você a estar realmente se cuidando. O mês, né, azul talvez não tenha tanta força como o Outubro Rosa. Nós podemos ver muitos movimentos, né, na cidade, as igrejas, tantos trabalhos foram feitos no Outubro Rosa, mas Novembro Azul também é muito importante. Então, quero, né, te incentivar, você está se cuidando, vai lá, faz o seu check-up. Né? Umas semanas atrás, eu tive com um amigo, e ele falou que se ele não tivesse vindo fazendo esses exames periódicos, ele hoje poderia estar morto. Ele descobriu ali que estava com câncer na próstata, tratou e já está em 3 anos livre, sem essa enfermidade. Claro, né, tendo ainda todos os cuidados médicos, mas está aí 100% trabalhando. Então, queridos, não permita que isso aconteça com a sua vida. Vá lá, faça o exame, se cuide, tá bom? E você vai ter longos dias sobre essa terra. Né? Então, o princípio da obediência. Obedeça, vai lá ao médico, ouça o seu médico, faça tudo aquilo que ele te pedir que venha fazer, se for fazer exercício, se for fazer exames, se for tomar um medicamento, mas, né, que você possa viver longos dias sobre a terra, mas com saúde. Tá bom, queridos? E hoje eu quero trazer uma palavra direcionada ao seu coração, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5. Há alguns anos atrás, um amigo, né, se tornou um grande amigo, né, antes um conhecido, depois se tornou um grande amigo. E esse rapaz, ele passou por uma casa de recuperação e ele me falou de uma frase que ele leu e ele tinha isso como algo muito especial para ele. E essa frase diz assim: ninguém é tão pobre que nada possa oferecer e tão rico que não precise de nada. Deixa eu repetir para você. Ninguém é tão pobre que nada possa oferecer e tão rico que não precise de nada. Queridos, essa frase é uma grande verdade. Né? Ninguém tem tanto que não precise de nada. E ninguém, né, tem tão pouco que não possa oferecer algo a alguém. E eu quero trazer essa palavra e, como base bíblica, eu quero ler um texto. Né? Eu vou ler alguns versículos. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, ou talvez você tenha aí um tablet, ou um celular, um iPad, eu não sei, mas vamos acompanhar junto essa mensagem. E eu tenho certeza que vai falar grandemente ao seu coração. Eu creio que é uma palavra que vai despertar algo especial em você nesse dia. Talvez seja a solução, a resposta para aquilo que você tem buscado do Senhor. Né? Quantas indagações, quantas vezes nós estamos vivendo um momento que nós não sabemos a direção, não sabemos qual atitude tomar. Mas eu creio que nesse dia, eu creio que o Senhor ele vai falar especialmente a você. Então pegue a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Conta a história de um homem chamado Naamã. A história conta que esse homem, ele era um comandante do exército da Síria. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria. Era muito
respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. É interessante, queridos, que aqui nós vemos um homem com muitas qualidades, uma pessoa que cumpria o seu papel socialmente, mediante ali ao reinado ao qual ele servia, uma pessoa fiel, honrada, abastada financeiramente, eu acredito, né, que ele tinha condições financeiras, boas condições financeiras, mas num determinado momento, num determinado dia, veio o que nós falamos de dia mau. Queridos, ele foi alcançado por uma enfermidade. Interessante que muitas vezes nós passamos também por dias maus. Naamã, ele foi atingido, foi alcançado, foi afligido por uma enfermidade. Mas o dia mau, ele não é somente a enfermidade. Tem dias que você fala, poxa, eu não deveria nem ter saído de casa hoje, deveria ter ficado na cama, parece que tudo está dando errado. Queridos, são dias maus. A palavra de Deus, ela fala sobre dias maus. Ela fala que nós passaremos por dias maus. Então isso é um flagelo que todo ser humano vai passar. Mas nós precisamos aprender com a própria palavra de Deus como nós podemos vencer esse dia mau. E eu quero compartilhar essa mensagem para que você possa estudar, não somente ler a Bíblia, mas estudar essa passagem e aplicá-la na sua vida. E talvez você está vivendo um dia mau. Talvez você hoje está vivendo esse dia mau. Mas eu tenho certeza que o Senhor, a palavra de Deus, ela vai ser superação para a sua vida. E nessa história eu aprendo algumas lições. A primeira lição, como eu falei, é que o dia mau chega, e chega para todas as pessoas. Independente da condição financeira, independente do status. Essa semana, né, que se passou, nós vimos aí uma grande atriz, uma cantora, né, sofreu um acidente de avião, veio a falecer, uma jovem. Então o dia mau chega. O dia mau chegou para ela, chegou para a família, chegou para tantas pessoas que gostavam dela. Então o dia mau chega. E como é que nós vencemos esse dia mau? A palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Interessante que quando eu leio esse versículo, eu penso numa montanha. Uma montanha. E em Petrópolis, né? E nas cidades aqui ao redor, temos muitas montanhas. E eu fico imaginando, né, o que ela sofre. Vento, tempestade, vento de areia, tantas coisas, mas ela se continua ali inabalável. E é essa a proposta da palavra de Deus. É saber que o dia mau vem, as lutas virão, as adversidades virão, mas Deus, Ele nos ensina a ficar inabalável, ficar firme, ficar como... Conta uma história, eu não sei se você sabe, mas eu sou professor de judô, né? Eu me formei, né, alguns anos atrás, já dei muita aula de judô, hoje não estou dando aula, mas conta uma história, né, a história do princípio da arte marcial do judô. Diz que um monge, ele estava observando no inverno, né, enquanto que as árvores, os carvalhos, que eram carvalhos muito fortes, a neve caía sobre a sua copa, né, sobre as suas folhas, sobre os seus galhos, e ali ela ia se acumulando, 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 até o momento que ela quebrava. Ela não resistia. Porém, ele olhava para uma cerejeira, ele começava a olhar uma cerejeira, e ele observava que a cerejeira também acontecia a mesma coisa. Vinha a neve, ela enchia a sua copa, ela enchia a sua folhagem, os seus galhos. Só que a cerejeira tinha um todo diferencial. A cerejeira, ela era flexível. Então, quando ela estava ali cheia de neve, ela se dobrava, a neve caía e ela retornava para a posição. Então, queridos, em meio às adversidades, nós temos que ter essa flexibilidade. E principalmente porque Deus, Ele nos dá esse suporte.
A palavra de Deus aqui em Efésios fala que nós precisamos estar com uma armadura de Deus que é composta de um cinto da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14 diz: assim mantenham-se firmes, cingindo-os com o cinto da verdade. Queridos, a palavra de Deus, em João capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus, Ele é a verdade. Interessante que esse versículo não fala que Jesus é uma verdade, né? Ele não está num relativismo, não, Jesus é a verdade. Ou seja, o que Ele fala, o que Ele ensina, o que Ele te promete, o que Ele te propõe é verdade. E é uma verdade que precisa ser vivida, e principalmente no momento que você está passando por uma adversidade. Então, Naamã estava passando por essa adversidade, ele estava enfermo, mas ele não conhecia aquilo que nós hoje conhecemos, essa verdade, Cristo Jesus. E fala mais, fala que nós precisamos vestir, aqui ó, fala assim ó, Efésios capítulo 6, versículo 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Queridos, quando a palavra de Deus ela fala sobre justiça, e muitas vezes nós, como seres humanos, como homens naturais, nós estamos sempre buscando a justiça, mas é a minha justiça, é a minha vontade, é o desejo do meu coração, é dentro do meu entendimento. Mas quando Deus fala de justiça, Ele fala que a nossa justiça, a justiça humana, ela é comparada como trapo de imundícia. Olha o que diz em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Somos como um impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Queridos, quando Deus fala de justiça, não é justiça humana, mas é justiça de Deus, porque ela é perfeita. Porque nós temos um Deus que Ele não está preso nesse tempo cronológico. O tempo de Deus é o Kairos. Então, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus que conhece o nosso futuro. Ele conhece o seu futuro. Então, você precisa se agarrar nessa justiça de Deus. Saber que Deus é justo. Que Deus, Ele é soberano. Que Deus, Ele não está dormindo ou aquém das suas necessidades, das suas adversidades. Mas a palavra de Deus continua dizendo no versículo 15 de Efésios, capítulo 3, que precisamos calçar com o calçado do Evangelho. Queridos, quando falamos do Evangelho, falamos das Escrituras. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, a palavra de Deus, né, que hoje nós temos em nossas mãos, não há desculpa. Algum tempo atrás, né, talvez você tinha dificuldade, eu não consigo, pastor, comprar uma Bíblia. Queridos, hoje você pode baixar um aplicativo, ler no ônibus, ler na hora do almoço, ler viajando, aonde você estiver, você pode pegar o seu celular, abrir o aplicativo e ler a Bíblia. E aqui, queridos, é o nosso manual. Aqui tem tudo aquilo que você precisa para que você possa alcançar sua vitória, para que você possa lidar com seus problemas pessoais, familiares. Queridos, temos tudo. E principalmente tem o plano da salvação para você, redenção para a tua vida e para a sua família. Mas continua falando que nós precisamos também termos o escudo da fé. Queridos, olha o que diz aqui no versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Queridos, a fé, o que é a fé? Hebreus 11 diz... Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vêm. É crer. É crer. É crer na palavra de Deus. É crer no pastor a qual te ensina, te instrui. É crer naquela pessoa que verdadeiramente te ama. É crer naquela pessoa que verdadeiramente é o seu amigo. Querido, amizade, queridos, aprenda uma coisa. Eu aprendi isso e tenho visto que isso é uma grande verdade. Às vezes nós temos o costume de dizer que temos muitos amigos, mas amigo não é aquele que é conivente com o teu erro.
Amigo não é aquele que bate nas tuas costas e fala assim, ó, faz isso mesmo. E às vezes você está fazendo algo de errado, algo mal. Amigo é aquele que te contraria. Amigo é aquele que fala, ó, você está fazendo isso é mal, isso é errado. Não faça isso. Você vai se prejudicar, você vai prejudicar outras pessoas, você vai acabar com a tua vida. Olha o caminho que você está indo. Isso é amizade. E amizade assim, queridos, se você tiver ao longo da sua vida quantidade de amigos, a qual você tem de dedos em uma das tuas mãos, agradeça a Deus. Porque amigos são poucos. Amigos são poucos. Mas eu quero falar que Jesus, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Mas ao longo da vida você vai encontrar amigos que vão te instruir. Vão falar aquilo que talvez você não queira ouvir, mas é necessário você ouvir. Para você se tornar uma pessoa melhor, para você sair da condição a qual você se encontra. E você vai precisar acreditar. Você vai precisar ter fé. Ter fé é acreditar. Acreditar no impossível. Acreditar quando todas as formas ou meios de você alcançar o seu objetivo já se esgotaram. E aí você entra com a fé. Fala, Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio que o Senhor pode me dar a vitória. Mas fala mais, fala que você também precisa colocar o capacete da salvação, lá no versículo 17, Efésios capítulo 3, versículo 17. Usem o capacete da salvação. Queridos, capacete da salvação. É você cuidar dos seus pensamentos. É você poder falar, olha, aqui existe um bloqueio, porque esse bloqueio foi criado, né, para que outros pensamentos maus, pensamentos de destruição, não inundam o meu coração. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, crer em Cristo, crer no que Ele falou, crer na proposta que Ele trouxe para mim e para você, entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, crer, né, que os padrões morais, os padrões espirituais, sociais de Cristo, desse reino, Ele é muito mais superior àquele a qual nós vivemos como humanos, conhecemos, fomos ensinados ao longo da vida. Saber que esse padrão é para a vida eterna. É um Deus que cuida de mim e de você. É um Deus que o que Ele nos instrui não é para o nosso mal, não é para tirar o nosso prazer, não, pelo contrário. É que nós possamos ter prazer, não somente no momento, mas um prazer eterno. Quantas pessoas que só conseguem ser felizes numa festa, só que a festa ela tem duração. Uma festa tem duração. E às vezes a pessoa só consegue ser feliz naquele momento, um momento ali, tomando uma bebida, comendo um bolo, comendo um salgado, não sei, ali com os amigos, mas aquele momento, ele termina. E depois você vai ter que voltar para casa, colocar sua cabeça no travesseiro, e aí vem a tristeza, vem a angústia, vem o desespero, vem a depressão, vem as síndromes. Mas a proposta de Cristo, querido, não é você somente participar de um momento de festa, um tempo, não. A proposta de Cristo é você estar numa festa eternamente. A alegria que Deus nos dá, o mundo não pode nos dar. Ela não tem como nos oferecer, porque é uma alegria interna, ela trabalha no nosso coração. Não são coisas que nos deixam alegres, não são somente pessoas que nos deixam alegres, não, pelo contrário. É uma alegria que vem de dentro, ela nasce no nosso coração com Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela continua aqui em Efésios, dizendo que também nós precisamos de uma espada, a espada do Espírito. Né? E nós sabemos que essa espada, ela é muito afiada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do seu coração.
Queridos, o Espírito Santo de Deus, eu falo que você não tem como se esconder do Espírito Santo de Deus. Talvez eu não conheço os seus pensamentos, eu não sei o que você está pensando, você está aí do outro lado, não sei o que você está pensando nesse momento, mas Jesus sabe. O Espírito Santo de Deus, ele sabe quais são as intenções do seu coração. Não há como nós nos escondermos dele. Você pode fugir, você pode estar dentro de um armário, você pode estar aonde você estiver, mas Deus conhece as intenções do seu coração. Então, queridos, se você está passando por esse momento de dificuldade, de dor, de luta, como Naamã estava passando ali por aquele momento de enfermidade, ele não conhecia o que nós conhecemos e hoje Deus nos dá ferramentas para que possamos suportar esse dia mau. Mas o interessante é que a história não para somente por aqui. Por quê? Dentro da casa de Naamã, tão perto dele. Interessante, queridos, que tão perto, a resposta estava tão perto. E Naamã talvez estava ali buscando em médicos, buscando em tantas outras pessoas. Os olhos dele estavam para longe, distante, mas tão perto. Uma pessoa que, aos olhos dele, não tinha nada para oferecer. Por quê? Uma menina escrava que foi levada à força para trabalhar na sua casa. Aquela menina que poderia simplesmente ficar calada mediante a tudo aquilo que ela estava vendo. Mas não, aquela menina foi usada por Deus. A história não fala o nome daquela menina, mas eu tenho certeza que uma menina muito especial, muito abençoada. E essa menina, queridos, ela fez toda a diferença. Por quê? Porque aquela menina que trabalhava na casa de Naamã, ela falou para a esposa de Naamã: olha, na minha terra, da onde eu vim, da onde eu nasci, lá nós adoramos a Deus. E lá existe um homem que é usado por Deus. E se Naamã for lá, ele será curado. Então sabe o que eu aprendo? A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que Deus, ele trabalha com o improvável. Deus trabalha com o improvável. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. É interessante isso. Sabe por quê? Porque a glória, a honra, o louvor, a fama é somente daquele que reina e vive para sempre. Nós somente somos parceiros nessa obra. Nós somente estamos trabalhando junto com Cristo nessa obra. Mas a honra é dele. A alegria pode ser nossa, mas a honra é dele. Então entenda isso. Talvez o que vocês precisam está aí do seu lado. Quantas vezes alguém falou com você, trouxe a solução, mas você não acreditou, porque era uma pessoa muito simples. E quantas vezes nós deparamos com isso, né? Existem alguns pastores do ministério, homens de Deus, que talvez não tenham eloquência no falar, falam errado, mas são pessoas de Deus, são homens de Deus, que são usados por Deus. E às vezes nós simplesmente nos fechamos no nosso próprio entendimento. Simplesmente nós nos afastamos dessa, não sabe nem falar direito, não sabe nem pronunciar uma palavra correta. E simplesmente nós fechamos nos nossos entendimentos e deixamos de ser abençoados. Uma menina que aparentemente não tinha nada, mas tinha tudo. Então, queridos, ela não tinha tão pouco que ela não poderia oferecer algo. E ela ofereceu. Mesmo mediante o que ela estava passando, ela não deixou de ajudar. Mesmo mediante a luta, mesmo mediante a adversidade, a tristeza por estar longe da sua pátria, por estar longe dos seus pais, ela não deixou de abençoar aquele homem, Naamã. E diz, agora voltando lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, diz assim: ora,
tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Foi essa menina que fez toda a diferença. A terceira lição que eu aprendo nessa história é que Deus, querido, aprenda uma coisa, o nosso Deus, Jesus Cristo, o Senhor, Ele é Deus do impossível. E tudo é possível àquele que crê. Porque, queridos, para que o milagre acontecesse na vida de Naamã, ele teve que sair daquele pedestal, daquela postura, né? Talvez uma pessoa autoritária, um comandante. Queridos, ele teve que tirar a sua roupa na frente de muitas pessoas que talvez nem sabiam que ele tinha lepra. E quantas vezes nós carregamos máscaras? Né? Estamos vivendo no tempo do selfie. Nós tiramos uma foto, né, no local bonito, aparentemente parecemos que estamos felizes e alegres, mas às vezes você está vivendo uma depressão. Quantas vezes nós tiramos uma foto ao lado de um carro bonito, para dizer que temos um carro bonito, aquele carro não é nosso, o carro estava ali no estacionamento. Queridos, estamos vivendo em tempo de máscara, de fake, de mentira. Mas aquele homem, aquele Naamã, aquela pessoa que cheio de autoridade, cheio de medalhas, com uma postura, um comandante, praticamente o segundo lá do rei da Síria. Tanto é que o rei, ele envia Naamã e presentes para que pudesse, né, de alguma forma, o profeta receber aqueles presentes e curar Naamã. E o profeta não recebe aqueles presentes, mas pede que Naamã, ele venha mergulhar no rio. Olha, teve que tirar sua roupa. E o que eu aprendo? Querido, eu aprendo que Naamã, ele precisou crer. Ele precisou acreditar. E eu quero motivar a você nesse dia a acreditar na palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível àquele que crê. Queridos, tudo é possível àquele que crê. E se você acreditar, eu creio que Deus, ele vai fazer você superar esse momento difícil que você está passando. Queridos, o que você está passando hoje vai ser uma página virada. Vai ser somente uma história para ser contado para os seus netos. Porque o nosso Deus, ele é soberano. E ele pode mudar a sua história e vai mudar a sua história. Basta você crer. E Naamã, ele precisou acreditar na menina. Ele precisou acreditar no profeta Eliseu. Lá no versículo 10 diz, Eliseu enviou o mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Então eu quero convidar a você nesse dia a crer na palavra de Deus. Entender que ninguém é tão pobre que nada possa oferecer e tão rico que não precise de nada. Sempre estamos precisando de alguém, então tira todo o teu orgulho, deixa de lado o teu orgulho. Sai um pouquinho do seu pedestal. Saia dessa cadeira, que talvez essa cadeira pertence a Cristo. Saia dela e fala, Senhor, senta nessa cadeira, comanda a minha vida, me orienta e mostra o caminho. Eu quero deixar 3 conselhos para você. Primeiro, não se feche nos seus próprios entendimentos. Talvez a solução está ao seu lado. Talvez está aos seus pés. E você está olhando para longe. Peça a Deus, abra os meus ouvidos espirituais. Abra os meus olhos espirituais. Para que eu possa contemplar o milagre na minha vida. Para que eu possa buscar a solução para a diversidade a qual estou vivendo. Segundo, e quando não vier a solução, ou enquanto não vier a solução, se revista da armadura de Deus. Fique firme, creia, leia a palavra, ore, estude a palavra de Deus, busque ajuda. Quantas pessoas que podem te ajudar, te aconselhar, orar com você.
Então, queridos, fique firme no Senhor. E terceiro, sempre teremos alguém precisando de ajuda. Não diga, eu não posso ajudar. Então, quero convidar a você a realmente a entender que todos nós temos algo para oferecer para alguém. E talvez você fale, pastor, mas eu não tenho nada. Isso não é verdade. Um abraço, um carinho, um aperto de mão, um bom dia faz toda a diferença. Um sorriso. Quantas vezes eu passo pela rua, sorrindo, com semblante de sorriso, a pessoa olha para mim e sorri, porque aquela pessoa estava precisando de um sorriso. Então você tem algo para oferecer, sim. Eu vou estar chamando o intervalo, e logo após o intervalo, eu vou estar orando por você. E nós temos aí o nosso WhatsApp. Você que quer uma oração, você que precisa de uma oração nesse dia, envia pelo WhatsApp. E eu quero também estar orando por você. Também nós temos aí o nosso Facebook, nós podemos interagir através do Facebook. Então, se você quer mandar uma mensagem, logo depois do nosso intervalo, nós também estaremos falando com você, interagindo com você, tá bom? Então, não saia daí. Eu vou estar orando por você logo depois do intervalo. Até já. Voltando no programa Pão da Vida. Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Lembrando que nós estamos pelo WhatsApp, aliás, pelo Instagram. No WhatsApp nós estamos recebendo todas as mensagens, todas as orações, todos os pedidos pelo WhatsApp. Mas nós estamos pelo Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos também no Facebook. E talvez você fale assim, pastor, eu não consegui assistir, porque hoje, quarta-feira, às 9 horas da manhã, ao vivo. E temos reprises, que aí eu não tenho como interagir com você. Se você mandar as orações pelo WhatsApp, não há problema, eu vou estar orando por você. Mas às quintas-feiras, às 14 horas, é reprise. E também no sábado, às 18h30. Mas eu quero estar orando, tenho um pedido de oração pela Maria Eduarda, Andresa Cristina, Maria Luísa, Leonardo Luiz, Alice, Rian, Cristina Pacheco. Temos também aqui um pedido pela sobrinha da Sheila, oração pelo sobrinho da Sheila, que restaura a saúde dela, amém? Pedido também nós temos aqui pelo jovem Kevin, de 14 anos, que se jogou de uma altura de 12 metros e está no CTI. Queridos, nós vamos estar orando, amém? Eu creio que Deus é Deus de milagres. O nosso Deus, Ele é Deus de sobrenatural. Então, eu convido a você a fechar os seus olhos, a dobrar a sua cabeça nesse momento. Eu vou estar orando por você, por todas essas pessoas que estão nos pedindo oração. Senhor Deus amado e querido Pai, Senhor, eu estou aqui nesse momento como um canal do Senhor, alcançando tantas vidas, ó Pai, que nesse momento estão nos assistindo ao redor da nossa cidade, não somente em Petrópolis, mas aonde está sendo alcançado a TVC. E pela internet, ao redor do mundo. Senhor, eu quero orar, ó Deus, por essas pessoas, ó Deus, que têm passado por lutas, têm vivido o dia mal e não sabe como lidar com as adversidades, mas hoje, Deus, nós aprendemos, ó Deus, a nos fortalecer na armadura do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a vitória aos teus filhos. Como foi, ó Deus, nessa manhã compartilhado, nesse dia compartilhado, Senhor Deus. Pai, talvez a resposta está tão próxima, perto de nós, mas às vezes os nossos olhos estão fechados.
E eu quero clamar a Ti, Deus, que só venha tirar as escamas dos olhos dos Teus filhos para que eles possam contemplar o milagre em sua vida, a resposta daquilo que eles têm buscado. Senhor, abençoa, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, e que mesmo aqueles que se acham tão pequenos ou acreditam ter tão pouco, Deus, que essas pessoas possam, Deus, dar um sorriso, um abraço, um aperto de mão, ser boca do Senhor, profeta de Deus, dizer: Jesus te ama e Deus vai mudar a sua história. Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ser pessoas que possamos levar paz, alegria àqueles que estão sofrendo nesse momento. E eu oro, ó Deus, por cada pessoa que eu falei, cada nome que eu disse aqui nessa manhã. Por esse jovem, esse adolescente de 14 anos que se jogou, não sabemos o motivo. E, Senhor, quantas pessoas estão vivendo nesse momento de depressão. Ó Deus, mas em nome de Jesus, restaura a saúde, abençoa espiritualmente, Senhor, abençoa emocionalmente, trazendo a cura física, espiritual e emocional para todas essas pessoas. Ó Deus, que a Tua bênção, ó Deus, venha estar sobre eles. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa Pão da Vida. E eu quero deixar um grande abraço à minha esposa, minha filha, meu filho estão assistindo, né? A pastora Geralda, minha mãe, Dona Arlete, a tia Zezé. Tia Zezé, um grande abraço, né? O Baixinho do posto. O Baixinho, um grande abraço. O Baixinho, você também tem nos assistindo. E tantas pessoas que têm passado por mim, têm parabenizado pelo programa, têm nos assistido. Então, eu quero deixar a você um grande abraço, que Deus abençoe. E eu quero convidar a você a estar conosco na próxima semana. Mas não deixe, tá, de chamar alguém, de avisar, ó, vai começar o programa Pão da Vida. Vá lá, avisa, chame. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus está agindo na tua vida, o que Deus está fazendo na tua vida, vai fazer na vida de todos aqueles que assistirem esse programa. Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém, queridos? Que Deus abençoe, uma excelente semana. Estamos lá no WhatsApp, então entre em contato conosco, mande a sua mensagem, fale o que Deus está fazendo na sua vida. Um grande abraço também para a Igreja Metodista Internacional no Retiro, que eu sou pastor, né? Então um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Que Deus abençoe, uma ótima semana. PVC 20